Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, nós estamos aqui de volta para mais um bate-papo sobre os tesouros do MAB. Você sabe, Tesouros do MAB é um vídeo que nós colocamos semanalmente aqui para mostrar para você um pouco do acervo arqueológico do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP, que fica no campus de Engenheiro Coelho, aguardando só sua visita. Se você já visitou o MAB e gostou do que viu aqui, deixe também aqui nos comentários a sua impressão, o que mais lhe agradou, se você foi bem recebido, se foi boa a exposição, se valeu a pena ter vindo. Aí você pode incentivar outros também a virem conhecer esse acervo que está aqui para atender ao Brasil e outros lugares. Agora é importante, para você vir até o MAB, você tem que entrar no nosso perfil lá no Instagram e você vai então agendar a sua visita, tá bem? Porque, graças a Deus, são milhares de pessoas visitando o museu todos os meses. Milhares de pessoas. Então você pode chegar aqui e não ter espaço para visitar. Então é sempre bom você primeiro agendar, tirar o seu ingresso. Você pode vir sozinho, com a sua família ou montar uma caravana. Lá no perfil do MAB, lá no Instagram, você vai encontrar direitinho como fazer tudo isso de maneira muito simples e a equipe está aqui de braços abertos para receber você. Hoje eu quero contar um pouquinho sobre um episódio bíblico que, quando a gente coloca o pano de fundo da arqueologia, ele fica muito mais rico. Eu vou ler para vocês aqui o livro do Êxodo, capítulo 7, versículo 9 em diante. Êxodo, capítulo 7, versículo 9 em diante. São palavras de Deus a Moisés e a Arão, o seu irmão. Quando o faraó lhes disser: façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão: pegue o seu bordão, que é a sua vara ou cajado, e jogue-o diante de Faraó. O bordão virará uma serpente. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. Mas o bordão de Arão devorou o bordão deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. Êxodo capítulo 7, versículos 9 até o versículo 13. Por que essa imagem? Não é somente aqui que um cajado ou bordão, uma bengala, digamos assim, de pastor de ovelhas, se torna serpente. Quando Deus apareceu para Moisés também, ali na sarça, a fornalha ardente de Daniel, né? Dos companheiros de Daniel. Na sarça ardente, Deus também fez o mesmo jogo de imagens com o profeta Moisés, que não queria, a princípio, seguir aquele chamado de Deus. E eu leio o seguinte em Êxodo capítulo 4, versículo 2. Então o Senhor perguntou a Moisés: que é isso que você tem na mão? Ele respondeu: um bordão. Então lhe disse: jogue-o no chão. Ele o jogou no chão e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Aí vou continuar lendo aqui para vocês. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega-a pela cauda. Ele estendeu a mão e pegou-a pela cauda, e ela se transformou em bordão. A gente aprende várias coisas aqui. Em primeiro lugar, chama a minha atenção que existem mais de uma palavra para serpente em hebraico. Eu vou falar de duas para você. Você tem a palavra naash, que é serpente no sentido mais coloquial, e você tem a palavra ta'anim. Ta'anim é uma serpente assim mais diabólica, uma serpente mais víbora, mais perigosa, um símbolo do mal. E é interessante que quando fala que os bordões viraram serpentes, nesse caso aqui, Ta'anim, no caso dos encantadores. E Ta'anim, na cultura egípcia, representava o deus Apep, ou Apófis, que era o símbolo máximo do mal. Esta divindade, essa serpente chamada Apófis, ela era tão assim temida e ao mesmo tempo odiada pelos egípcios, que eles nem permitiam qualquer tipo de culto ou sacrifício a Apófis. Era a única divindade que todos os dias,
durante o período noturno, era combatida pelos demais deuses do panteão egípcio. Até mesmo Sete e Osíris, que eram dois irmãos rivais, se juntavam na barca solar de Horus na hora de combater a serpente do mal. Então os egípcios tinham muito medo dessa serpente. E a serpente, ao mesmo tempo, ela era um símbolo de tudo que é ruim e também era sentido de cura. Você vai ver, por exemplo, a famosa história do caduceu, que é aquela serpente enrolada num mastro, que ela já era usada nos tempos antigos como símbolo de cura. E na medicina também é assim até hoje. E quando Moisés, por exemplo, foi orientado por Deus a operar a cura daqueles que estavam picados por serpente no deserto, a Bíblia fala que Moisés fez uma serpente de bronze e a ergueu numa vara, e todos que olhavam para aquela serpente seriam curadas. No Novo Testamento, essa serpente que Moisés ergueu é colocada no Evangelho de João como um símbolo do próprio Cristo, quando ele foi erguido na cruz do Calvário. Mas voltando ainda a falar da serpente como símbolo do mal, no livro do Gênesis, nós vemos que a serpente, a mais sagaz dentre todos os animais, foi aquela que o diabo apanhou para, através dela, enganar a Eva e convencer Eva a comer do fruto proibido. Então a serpente tem toda essa imagem, esse quadro imagético nos tempos antigos, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia. Agora, no Egito propriamente dito, embora eles tenham essa imagem da Apófis, a serpente do mal, eles também tinham outras imagens de divindades na forma de serpente que eram vistas de uma maneira até benéfica. Por exemplo, eu tenho aqui, isso aqui veio de um caixão funerário, uma lápide funerária egípcia da época Ptolomaida. Eu já falei em outros vídeos aqui que na época de Alexandre o Grande, um dos seus generais acabou recebendo de herança o Egito, foi Ptolomeu. E os descendentes de Ptolomeu governaram o Egito, mas vestindo-se como faraós, usando a cultura egípcia, a religião egípcia. A mais famosa descendente de Ptolomeu foi Cleópatra. Então essa aqui é uma serpente de uma urna funerária egípcia da época Ptolomaida. Mas olha que interessante, é uma serpente entalhada em madeira, uma madeira levíssima. Ela está entalhada em madeira e aqui em cima ela tem o disco solar. Esse disco solar aqui é a representação do deus Horus, o filho de Osíris, que tinha suas 4 representações, como Kepri, que é o sol quando nasce, na forma de um besouro, também como Ra, que é o sol no meio-dia, e também como Horus, que é o sol quando está se pondo para raiar de um novo dia. E você vê que a serpente aqui é símbolo de sabedoria. Em muitas múmias egípcias, nós temos a serpente sempre aqui assim, na frente do faraó. Por exemplo, nós temos aqui no museu, vou mostrar para você agora na tela, você vai ver uma réplica do caixão de Tutancâmon. Preste atenção na testa dele. Você vê uma serpente, na verdade uma naja, uma cobra, ela está ali bem aberta e ela demonstra a sabedoria do faraó. E não somente isso, perceba que ele também tem uma capa, uma coroa em forma de pano, de cor geralmente azul e dourado, e esse pano na cabeça dele, que também é uma forma de coroa em forma de turbante, representa a naja, como se o próprio faraó fosse uma serpente naja, com toda a sua parte aqui do rosto aberta. Você percebeu? Então havia também todo esse glamour em torno da serpente. Mas, no caso de Moisés, por que a serpente, o cajado ou o bordão virou serpente tanto lá no deserto quanto diante de Faraó? Eu tenho aqui uma réplica de um cajado de sacerdotes egípcios da época da 18ª dinastia. Se você observar bem, ele é uma serpente completamente entrelaçada. E, inclusive, você tem aqui o rosto, a cabeça da serpente. Você percebe? A boca da serpente. Eu trouxe essa réplica do Cairo, lá do Egito. E isso aqui, que hoje é uma réplica, nos tempos egípcios, era um cajado já nesse formato que os magos utilizavam.
Eu não sei qual foi o mecanismo de ilusionismo que eles usaram para transformar um cajado que já estava em forma de serpente numa serpente andando pelo chão. Certamente foi ou ilusionismo ou algum poder sobrenatural das trevas, do inimigo de Deus. Não foi um milagre dado por Deus. O milagre de Deus foi o de Moisés. Mas o próprio cajado deles já tinha esse formato de serpente. Aliás, eu vou mostrar uma imagem e você vai entender isso. Aqui também no museu nós temos numa das paredes uma réplica de um túmulo egípcio antigo. Preste atenção, você tem aí vários magos de Faraó e perceba que eles estão carregando nas mãos um cajado em forma de serpente. Preste atenção, ele tem justamente a forma da serpente. Aí você pode ter uma noção, porque quem fez esse desenho foi quem convivia normalmente com esses tipos de magos. Alguns deles até colocavam cabeças dos deuses egípcios para simbolizar os deuses. Um capacete, por exemplo, na forma do deus Anubis, na forma da deusa Semer e outros mais, tá certo? Portanto, nós estamos vendo uma ligação cultural entre serpente e cajado. Agora, também tem uma coisa interessante que está no livro das pirâmides do Egito, que fala da Reca. Reca é a magia, mas não é magia como o mágico de Oz, ou o mágico do circo, ou Copperfield. É a magia no sentido do poder divino agindo numa pessoa. E num desses textos das pirâmides é dito que a magia mais forte engole a magia mais fraca. Preste atenção, a magia mais forte engole a magia mais fraca. Isso está em vários textos do poema ali, dos textos das pirâmides. Sendo assim, faz sentido que o cajado de Moisés, transformado em serpente, viesse a engolir as outras serpentes que eram os cajados dos magos. Percebeu? Um outro detalhe curioso. Eu vou mostrar mais uma imagem para você. Esse é um papiro egípcio, também uma réplica de um papiro egípcio antigo, e você vê no cantinho aqui o deus Horus segurando uma serpente. Mas perceba, a serpente está sendo segurada pela cauda, pela ponta da cauda da serpente. Por que isso? De acordo com a tradição egípcia, segurar uma serpente pela cauda era tomar o poder dela, era tirar a potência dela, era realmente dominá-la. Você sabe, os especialistas em captura de serpentes, em manipulação da serpente, ensinam que o correto, para quem sabe fazer, é claro, não para um leigo como eu, o correto é pegar a serpente sempre pela cabeça. Pode olhar, quando eles vão tirar o veneno da serpente, ou qualquer especialista, se ele vai pegar uma serpente, ele pega pela cabeça, nunca pela cauda. Mas Deus mandou Moisés pegar a serpente pela cauda. Aquela serpente que estava seguindo Moisés. Veja bem, eu vou ler de novo, Êxodo capítulo 4, versículo 3. Então ele jogou o cajado no chão e ele virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Mas Deus disse a Moisés, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Ele estendeu a mão, pegou-a pela cauda e ela se transformou em bordão. Aqui a gente aprende duas coisas. Letra A. Quando Moisés estava fugindo da serpente, imagine, vou pegar o cajado aqui para ilustrar, a serpente estava fugindo, estava correndo atrás de Moisés e Moisés fugindo assim, correto? Para que Moisés pudesse pegar a serpente pela cauda, Moisés teve que dar meia volta. Quando ele deu meia volta, o que aconteceu? A serpente que começou a fugir dele de modo que ele pôde pegá-la pela cauda. Aí nós entendemos aquele versículo do Novo Testamento que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Interessante. A serpente perseguia Moisés enquanto ele fugia dela. Quando, em nome do Senhor, ele resolveu dar meia volta e enfrentá-la, foi a serpente que passou a fugir dele. Muito curioso. A segunda situação que nós temos aqui, ou explicação, é que, de acordo com esse papiro que eu mostrei para você, pegar a serpente pela cauda significava tirar a força dela. É por isso que Deus mandou que Moisés pegasse a serpente pela cauda. Agora você deve estar se perguntando, Deus então estava endossando todo aquele paganismo egípcio? Não. Deus estava apenas sendo didático.
Moisés fora criado na cultura e em toda a ciência do Egito. Ele conhecia esses estilos. Então Deus teve que falar com Moisés e com Faraó numa linguagem que eles pudessem entender, usando símbolos e exemplos para que não ficasse nenhuma dúvida de qual seria a mensagem de Deus. Por isso que Deus transformou o cajado de Moisés em serpente e não numa rã, ou numa lebre, ou num cachorro, porque era a serpente que deveria ser o emblema mais forte para alguém que foi criado ali nos corredores do palácio de Faraó ou que trabalhava ali como mago de Faraó. Como você vê, a arqueologia ajuda muito a montar o quebra-cabeça da Bíblia Sagrada e a entender melhor as experiências que Deus pode nos proporcionar pela leitura e estudo desse livro tão maravilhoso. Se você gostou desse assunto, então não esqueça também de se inscrever na plataforma Bíblia Comentada. Eu sempre tenho aulas bíblicas ali, desde o Gênesis até o Apocalipse. Agora nós estamos passando as aulas do Novo Testamento. Ah, Rodrigo, então perdi as anteriores? Não, é uma plataforma. A partir do momento que você assinar, você vai ter acesso à aula corrente e às outras aulas que já estariam ali. Depende, é claro, do plano da assinatura que você faz. Mas eu espero que você assine. Você vai gostar muito do conteúdo do curso A Bíblia Comentada com Rodrigo Silva e dos outros conteúdos ali na plataforma A Bíblia Comentada. Eu espero que você fique bem, em paz, gozando das bênçãos de Deus e a gente se encontra no nosso próximo vídeo semana que vem. Um abraço e até lá!